Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Graça e paz. Quem vai dar o estudo dos jovens sou eu, meu nome é Raíla. Hoje eu vou falar sobre escolhas erradas, consequências trágicas. Vou falar sobre a história de Davi, uma história muito conhecida, acho que todos conhecem, né? Mas acho que a gente pode tirar um bom proveito disso, né? Das consequências realmente do nosso pecado, da nossa carne, né? Se a gente deixar levar, se a gente enfraquecer na fé, não ter comunhão com Deus. Então eu vou começar com uma oração. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, a Deus, pela morte na cruz, por ter derramado o teu sangue, ó Deus, por nós. Porque sabemos que não merecemos, ó Deus, mas o Senhor morreu naquela cruz do Calvário, ó Deus, por nós. Peço, ó Deus, agradeço aqui pela saúde que todos nós temos, ó Deus, que o Senhor tem sempre nos protegido, nos amparado, ó Deus. Peço agora, ó Deus, coloco nas tuas mãos esse estudo, que esse estudo possa entrar realmente nos nossos corações, que a gente possa entender a tua palavra, entender o que o Senhor quer passar para nós, para que a gente consiga, ó Deus, agir de maneira diferente depois desse estudo. É isso que eu te peço, Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. É isso. Eu vou começar lendo para vocês 2 Samuel, capítulo 11. Vamos ler? A palavra de Deus diz assim: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: Envia-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E lhe disse: Vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou depois da viagem: O que você fez? Por que não foi para casa? Urias respondeu: A arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: Fica aqui mais um dia, amanhã eu mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: Ponha Urias na linha de frente e deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram e morreu também Urias, o hitita. Eu li o 17, agora eu vou partir para o 22. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe havia lhe mandado falar, dizendo ele: Eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então o flecheiro atirou do alto da muralha contra os teus servos, e mataram alguns deles, e morreu também o teu servo, Urias, o hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: Não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher
e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Então aqui começa a nossa história, né? Depois desse versículo, desse capítulo, né? Então a gente vê aqui as escolhas que Davi fez, né? Davi era um homem temente a Deus, né? E a gente vê que o começo dessa história, ela já começa no versículo 1 do capítulo 11, fala que, na verdade no versículo 2, no versículo 1 já fala assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Então aqui a gente já vê que Davi já fez a escolha errada, né? Ele deveria ter ido lutar. Davi se acomodou, né? Ele viu que ele era rei, que ele não precisaria estar naquela guerra. Então ele se acomodou e não foi, decidiu não ir à guerra, né? Então ele tinha os servos dele e ele mandou os servos dele ir. Nesse tempo, né, que Davi ficou ocioso, sem ter o que fazer, ele saiu para sua janela, né, no seu quarto, e viu Batseba, né, tomando banho. Então ali, né, Davi cobiçou uma mulher e ele nem sabia de quem que era essa mulher, mas ele a cobiçou, mandou perguntar quem era, né, o nome dela, qual que era, de quem que era a filha, se ela tinha um marido, e eles informaram ela, né, que ela era esposa de Urias, o hitita. Mas Davi não se importou, né, se deitou com Batseba, né, e a engravidou, né. Aí a gente começa a ver como Davi tentou encobrir o pecado que ele fez, né. Então, dali começa. O que Davi fez a partir daí, né? Quando Batseba viu que estava grávida, ele falou: vou chamar Urias, né? E ele vai voltar e vai se deitar com a mulher dele. E aí todo mundo vai achar que Batseba está grávida de Urias, não de mim. Ninguém vai nunca saber disso. Escondi meu pecado, acabou. Só que Davi esqueceu que Deus já estava vendo tudo. E muitas vezes é o que acontece com a gente. Ah, eu vou fazer esse pecadinho aqui, vou fazer isso aqui, mas ninguém tá vendo, eu vou encobrir isso aqui. E aí tudo vai ficar certo. Mas a gente sabe que existe um Deus que nos observa o tempo todo. E a gente não tem como esconder um pecado. Ele volta, ele vai ver. Uma mentira, qualquer coisa nesse sentido, Deus tá vendo. Não tem como a gente esconder. E foi o que Davi fez. Davi tentou esconder, chamou Urias, falou: Urias, tudo bem? Como que tá as coisas lá na guerra? E aí Urias falou: olha, assim assado. E aí ele falou: vai descansar, vai para sua casa, né? Só que Urias se sentiu mal. Como que Urias ia para casa, comer, beber, deitar com sua esposa, sendo que os outros servos de Davi estavam na guerra lutando? Ele não se sentia bem com isso. Então Urias ficou lá no palácio com os guardas do rei, né? Do rei Davi. E aí no outro dia Davi viu que ele não foi para casa. Falou: mas Urias, você não foi para casa? Não fui para casa, né? Eu não me senti mal de ir para casa e os seus servos estão lá lutando na guerra, né? Então, Davi teve outra ideia. Vou embebedar Urias. Que daí, Urias bêbado, ele vai para casa dele e vai se deitar com a mulher dele e vai ficar tudo certo. Só que Urias, ele não foi para casa dele. Ele se embebedou, realmente se embriagou, mas ele ficou lá no palácio. Então, mais uma vez, Urias provou a sua competência, a sua dignidade com aquilo, com a luta, né, que eles estavam, com a guerra, coisa que Davi não fez desde o começo, né? Davi já começou errando quando ele não foi para a guerra e ficou no palácio, né, como um rei. O poder realmente subiu a cabeça de Davi. Então, quando Davi viu que Urias realmente não iria fazer o que ele estava planejando, né, ele chamou Joabe e falou: olha, manda Urias para a guerra novamente, mas coloca ele em linha de frente, que aí eu sei que ele vai morrer, né? Então, ali na linha de frente, né, Joabe mandou avisar
Davi que Urias tinha morrido em combate, né? Então, para Davi, Urias morreu, tudo certo, né? Depois de um tempo, Batseba ficou muito triste com a morte de seu marido, né? Mas depois de um tempo, né? Depois de Davi esperou o luto de Batseba, né? E aí ele se casou com Batseba e Batseba teve um filho de Davi. Então aí começa a outra parte da história de Davi, né? Quando Davi reconhece o seu erro, né? Só que erros têm consequências. Davi reconheceu o seu erro, ele reconheceu o erro dele. Ele viu que ele pecou, né? Eu vou até falar para vocês sobre como Davi descobriu o erro dele, né? Como ele descobriu, porque até então ele achou que tivesse tudo encoberto, tudo escondido, né? Ah, tá tudo certo, né? Ninguém viu, ninguém sabe, e é isso. Vamos tocar a nossa vida para frente. Só que Deus tinha outros planos para a vida de Davi. Davi não contava que Deus iria revelar esse pecado, né? E mesmo que Davi tenha pedido perdão, se arrependido de todo o coração, teve consequências. Foi um pecado muito sério. Então, um pecado desse jeito, há consequências. Nossos pecados têm consequências. A gente sabe que o salário do pecado é a morte. Então, Deus fala para Davi que ele não vai matar Davi, mas que ele vai passar por todas as coisas para que ele entenda que aquele pecado dele teve consequências trágicas. Então, o Senhor mandou um profeta falar com Davi, e a gente vai ler isso em 2 Samuel capítulo 12. Eu vou ler para vocês. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre não tinha nada senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe casa às mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. Então, nesse momento, quando o profeta Natã chega para falar com Davi, que ele conta essa parábola, essa história, né, para Davi, sobre a cordeira do rico e do pobre, o Davi fica irado. Como que o rico pegou a cordeira do pobre? Mas Davi não tinha percebido que ele era o personagem da história. Então, quando o Natã fala que ele era o homem, que Davi cai em si e vê que Deus sabia do pecado que ele tinha cometido. Tudo que ele fez para encobrir o pecado foi por água abaixo. Todo o plano dele, todo o pensamento dele. Então, ali Davi pede perdão para Deus. Pequei contra o meu Senhor. Então, dali em diante, Davi enxerga o quão pecador, o quão sujo, o quão afastado de Deus ele está. Como ele não enxergou isso antes? Como ele não tinha visto
Como que ele se deitou com uma mulher que tinha um esposo, uma família? Davi não tinha visto isso, ele não tinha se atentado a esse pecado. O quão afastado de Deus Davi estava para cometer isso, para cometer esse pecado. O quão afastado de Deus você está. O quão afastado de Deus eu estou. Para que eu não enxergue isso, para que eu não veja o pecado que eu estou cometendo. Então, a gente tem que parar e se perguntar, meu Deus, eu estou afastado de ti, eu não estou escutando a tua voz. Pra gente realmente entender. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente manter uma comunhão, né, com Deus todos os dias. A gente trabalha, a gente tem faculdade, a gente tem escola. Então são várias coisas no nosso dia a dia. Nós temos que separar um tempo para Deus, para essa comunhão, para que Deus consiga falar com você, para que você consiga escutar a voz de Deus, para que você não cometa um pecado, porque a gente sabe que tem consequências. Então, o que Davi fez, quando Davi viu que o Senhor sabia do pecado que ele tinha cometido, ele caiu em si. Ele viu quão afastado ele estava de Deus. Da onde Davi se perdeu, que ele fez tudo o que fez. Então, aqui na revelação de Natã, do profeta Natã, ele já diz o que vai acontecer, né, com Davi. Então, todo esse acontecimento, essas consequências do pecado de Davi começa quando Batseba dá à luz à criança, né? Ao filho dos dois. No 7º dia, essa criança morreu. Ela não vingou. Então, Batseba teve a criança e no 7º dia ela faleceu. Ela teve uma doença muito degenerativa e ela faleceu. Então, aí começa toda a desgraça realmente da vida de Davi por conta desse pecado. Então, eu vou ler aqui para vocês as outras consequências que aconteceram na vida de Davi, né? Depois, primeiro foi a morte do filho dele com Batseba, que no 7º dia faleceu, e aí começam as outras coisas. Eu vou ler para vocês. O Senhor, por intermédio do profeta Natã, profetizou que a espada jamais se afastaria da casa de Davi. Assim como Urias foi morto de forma violenta, assim também a violência não se apartaria da casa de Davi. Então, tempos depois, seu filho Absalão assassinaria seu próprio irmão Aminon, como vingança por ter este estuprado a irmã deles, Tamar. Isso fez com que Joabe matasse Absalão. Mas essas não foram as únicas tragédias e consequências. Conforme as palavras do Senhor, da própria casa de Davi, seria levantada alguém que tomaria suas mulheres e se deitaria com elas à vista de todos. Aquilo que o rei havia feito às escondidas agora seria realizado às claras. Isso começou a se cumprir quando Absalão pôs fim à sua fuga, depois de matar seu irmão Aminon, retornando para sua casa. Ele se revoltou contra o seu pai Davi, que teve de fugir por causa de sua conspiração, incitando o povo contra o rei. Então Absalão deitou-se com as concubinas de Davi. Davi enfrentou em tal situação grande angústia, visto que era perseguido por seu próprio filho, que cessou de persegui-lo. Somente depois que foi morto por Joabe, oficial do exército de Davi. Somente com a morte de seu filho, Davi teve seu reino restituído e pôde voltar para sua casa. Então, uma escolha errada que Davi fez, né, quando escolheu deitar-se com Batseba, né, fez toda uma consequência na sua vida, né? Até o seu filho se irou contra ele, né? Matou o próprio irmão, se deitou com a irmã. Então, são coisas trágicas mesmo que o pecado de Davi gerou todas essas consequências. Então, que a gente possa realmente analisar o que estamos fazendo, né? Quais são as nossas escolhas? Qual é o preço que eu quero pagar pelas minhas escolhas? Né? Eu quero pagar um preço pelas minhas escolhas? Ou eu tenho a oportunidade de orar a Deus, de perguntar ao meu Deus o que Ele espera que eu faça? Qual passo eu devo fazer agora, Senhor? Me ajude, né, a conseguir construir os meus passos para que eu siga num caminho de luz, num caminho de paz. Então, que a gente possa realmente colocar a mão na consciência e entender que a nossa vida, ela é programada, né? Deus tem toda uma história para que eu viva. E eu não tenho que ficar, eu quero fazer isso agora, eu tenho que fazer isso agora, eu vou escolher fazer isso agora.
Então, assim, que a gente realmente consiga colocar as nossas mãos nossa vida nas mãos do Senhor. Eu não iria ler o Salmo, mas eu vou ler para vocês o Salmo 51, que é o salmo que Davi pede perdão para Deus, né? E é um salmo que eu acho muito bonito mesmo, que a gente vê realmente o arrependimento de Davi, né? Em toda essa história. Porque Davi realmente se arrependeu, né? De coração. E Deus teve misericórdia da vida de Davi. Porque Deus poderia ter acabado com a vida de Davi, né? Porque o salário do pecado é a morte. Nós sabemos disso. Ainda mais o pecado como que Davi cometeu, né? Mas eu vou ler para vocês o Salmo 51. É um salmo muito bonito. Eu vou ler para vocês. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no meu íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Eu li até o versículo 11. Realmente é um salmo muito bonito. A gente realmente vê o quanto que Davi estava triste e angustiado quando ele viu o que ele fez. Então, que a gente possa também ter essa reação de entender se sentir envergonhado pelo pecado que a gente cometeu, né? De realmente pedir perdão a Deus e voltar no caminho de Deus, voltar para os braços do Pai. Se por um lado a história de Davi serve como um alerta de como podemos cair em tremenda transgressão e ruína espiritual, por outro, por maior que seja a nossa culpa, mesmo que seja na proporção de Davi ou até maior, aprendemos sobre a grandeza da ação misericordiosa de Deus. Na descrição do perdão divino concedido a Davi, podemos entender a profundidade das palavras do profeta Jeremias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Que possamos enxergar a fidelidade de Deus para nós. Que Ele morreu naquela cruz para nos salvar. Independente do pecado que você tenha cometido. Independente do que você já tenha feito na sua vida. Deus morreu naquela cruz, derramou o seu sangue para que você fosse perdoado. Independente de tudo que você tenha feito na sua vida. E é lindo a gente saber que existe um Deus tão maravilhoso que morreu por nós, mesmo a gente não merecendo uma gota de sangue dele. E é um amor imenso e a gente não merece, mas ele morreu por nós. Que possamos lembrar disso todos os dias e se arrepender como Davi se arrependeu, de todo o coração. E esse salmo é lindo, o Salmo 51 é incrível, eu acho ele maravilhoso. Então que a gente possa realmente entender a grandeza do amor desse Deus por nós. É um amor imensurável, é um amor magnífico, e é um amor que eu jamais vou entender. E eu espero que vocês tenham entendido essa palavra, levado para vocês no coração, e que a gente realmente possa enxergar os nossos pecados e voltar para Deus, em comunhão com o Senhor, para que a gente não possa não cometer mais pecado. Claro que a gente é pecador, carnal, né? Somos carne pura e, infelizmente, a gente sempre vai pecar, né? Sempre vai voltar naquele pecado. Então, mas que a gente possa realmente ter essa comunhão com o Senhor. Contar a Ele as coisas em oração. Realmente ter Deus como amigo
como uma pessoa que está do seu lado para todas as coisas. É isso que eu queria passar para vocês, gente. Espero que vocês tenham entendido essa mensagem, tá? Vamos orar no final. Senhor Jesus, obrigado, ó Deus, por estar presente em nossas vidas, ó Deus, por ter morrido naquela cruz para nos salvar, nos dar, ó Deus, salvação, para que o Senhor possa limpar o nosso coração, ó Deus, tornar branco, puro, alvo, que o nosso pecado seja realmente limpo, ó Deus, que possamos nos arrepender, que possamos ter comunhão contigo, ó Deus. Obrigada por essa palavra, ó Deus, que ela possa estar em nossos corações, que a gente possa levar essa palavra na nossa vida, Deus. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da palavra de hoje. Quero dar uns avisos da igreja ainda. No domingo nós temos o nosso culto que está sendo online, por enquanto, né? Por conta da pandemia, que a gente sabe que ainda está aí, né? Graças a Deus os números vêm diminuindo conforme a gente vai vacinando todo mundo. Mas a gente ainda está fazendo os nossos cultos online. Nesse sábado volta o nosso Jovens presencial e online, né? Então, que se você conseguir participar com a gente, você é muito bem-vindo. Estamos de portas abertas para vocês. Então, todos os sábados a gente vai ter nosso Jovens presencial na Igreja Cristã Evangélica Vida Nova. Nas terças-feiras nós temos encontro de oração. Via aplicativo Zoom, tá? A gente manda o link. Quem quiser participar, tá aberto para todo mundo também. E nas quintas-feiras a gente tem estudo bíblico, também está pela plataforma do YouTube. Então, que vocês possam participar das nossas programações, né? E você é muito bem-vindo para participar de todas as nossas coisas aqui da igreja, tá? Fiquem com Deus, gente. Um beijo para vocês e até mais.